Boa noite, eu me chamo Gustavo Caran e iremos apresentar um trabalho sobre inteligência artificial, bem-estar, dignidade e sustentabilidade. Junto a mim apresentarão o Gabriel Guedes e o Miguel Alejandro. Bom, eu vou começar a apresentação com um questionamento. A inteligência artificial pode funcionar de forma harmônica com o meio ambiente e com as pessoas? Ou ela vai ser mais uma ferramenta que mais causa problema do que resolve? Bom, e para refletir sobre esse questionamento, a nossa base teórica vai ser Aristóteles, Kant e Mill. A inteligência artificial já está presente em diversos setores da sociedade, na área das finanças, na área da saúde, de pesquisas. No entanto, o desafio é que nem sempre a IA é desenvolvida com uma abordagem voltada para o ser humano. Segundo o G1, no ramo do telemarketing e o atendimento ao cliente, mais de 30% dos funcionários já perderam o emprego e esses lugares foram ocupados pela inteligência artificial. Além de várias outras áreas que a mão de obra é substituída pela inteligência artificial. E se olharmos para a questão ambiental, para uma IA de, de grande sistema, ela necessita de uma quantidade imensa de energia. Um estudo em Stanford mostra que uma dessas IAs, a Grok 4, ela gerou aproximadamente 72.816 toneladas de CO2. E raramente pensamos nesse impacto ambiental que essas ferramentas causam. E é nesse contexto que a ética se torna fundamental. E é nesse contexto que a ética se torna fundamental. Segundo a ética de Aristóteles, agir bem não consiste meramente em seguir regras ou cumprir protocolos, mas em cultivar um hábito, uma escolha que se constrói continuamente ao longo do processo de tomada de decisão. E esse princípio se aplica diretamente aos sistemas de inteligência artificial. No caso das percas de emprego, não é necessariamente uma violação explícita de regras, mas a ausência de um hábito ético de questionar o, o uso dessas inteligências artificiais. E da mesma forma, a emissão de centenas de toneladas de dióxido de carbono no treinamento desses grandes modelos não resulta de uma decisão única e claramente antiética, mas da repetição de práticas que negligenciam a eficiência energética em nome de um desempenho bruto. Em ambos os casos, a responsabilidade ética do profissional não se manifesta. Daí que entra a parte teórica. A gente estudou 3 pensadores que ajudavam a entender esse problema, de ângulos diferentes. O Kant falava que a gente nunca deve tratar outra pessoa apenas como um meio de atingir um fim. Tem que tratar como um fim em si mesmo. Quando o algoritmo de seleção descarta currículo sem nenhuma explicação, ele está fazendo exatamente isso, tratando pessoas só como dados, ignorando a dignidade delas. Pelo imperativo categórico do Kant, um sistema assim não poderia ser universalizado. A gente não aceitaria que qualquer decisão sobre qualquer pessoa fosse tomada de forma opaca e sem recurso. O Mill, por outro lado, pensava sobre o ângulo do utilitarismo. Uma ação é boa quando maximiza o bem-estar do maior número de pessoas possível. Então a pergunta que fica é: um sistema de IA que beneficia a empresa, mas prejudica grupos inteiros da população, ele é realmente útil? Pelo critério do Mill, não. O benefício parcial não compensa o dano coletivo. E o Aristóteles, na Ética a Nicômaco, traz uma terceira perspectiva, a virtude. Para ele, agir bem não é só aplicar uma regra, é um hábito que a gente desenvolve ao longo do tempo. Um engenheiro virtuoso não é só aquele que evita o dano na hora de lançar um produto.
é aquele que pensa nas implicações desde o início do desenvolvimento. Tudo bem falar de teoria, mas a pergunta prática é: o que a gente, como estudante de engenharia da computação, pode fazer de verdade? A gente separou 3 pontos conectados com os temas do vídeo. Primeiro, bem-estar. Na hora de montar um dataset ou treinar um modelo, precisa perguntar: quem está representado nesses dados e quem não está? Um sistema que funciona só para uma parte da população não está promovendo bem-estar, está aprofundando a desigualdade. Isso bate direto com o que o Mill falava. O bem de uns poucos não justifica o prejuízo de muitos. Segundo, dignidade. Privacidade e transparência não são features opcionais. Se a gente está desenvolvendo algo que toma decisões sobre pessoas, essas pessoas precisam entender como aquilo funciona e ter como contestar. O Kant chamaria isso de respeitar a autonomia do outro. E terceiro, sustentabilidade. Dá para fazer escolhas mais conscientes já no desenvolvimento. Arquiteturas mais eficientes, serviços de nuvem com energia renovável, evitar retreinar modelos do zero quando não é necessário. E aqui o Aristóteles ajuda de novo. A virtude não é um ato isolado, e um hábito. Desenvolver de forma sustentável e uma prática que a gente pode começar a cultivar agora, na faculdade, antes de entrar no mercado. A gente não está falando que há uma coisa ruim. O potencial é enorme. Mas ela vai ser boa ou ruim, dependendo das escolhas de quem desenvolve. E é isso que a disciplina da ética tentou colocar na cabeça da gente, que decisão técnica e decisão moral também importam. O Kant diria que a gente precisa agir de um jeito que qualquer pessoa pudesse seguir como regra. E isso vale para o código que a gente escreve também. O Aristóteles diria que ser um bom engenheiro não é só ser tecnicamente competente, e também ter caráter, tomar decisões com sabedoria prática, o que ele chamava de frônesis. A linha de código que a gente escreve importa. O dataset que a gente escolhe importa. Não precisa resolver tudo de uma vez, mas precisa começar pensando nisso.